Nesse vídeo você vai conhecer as diferenças entre Jesus no Islã e no cristianismo. Jesus é reconhecido tanto no cristianismo como no Islã e é inseparável das crenças fundamentais de cada religião. No entanto, apesar de tantas semelhanças e pontos comuns, existem várias diferenças que são distintas tanto para o Islã como para o cristianismo. Estou explorando as diferenças de Jesus nas religiões do Islã e do cristianismo. Então, vamos direto ao assunto. Nos textos islâmicos você não encontrará Jesus sendo referido como o Filho de Deus, porque se acredita que Deus não tem filhos. E muitas das diferenças relacionadas a isso são como o termo Filho de Deus é realmente usado. Então verifique isso. A visão cristã é que Jesus é apenas Filho de Deus no sentido espiritual, não no sentido físico. E que o termo o Filho de Deus só é na verdade um título. Um exemplo disso que encontrei é, se você chama alguém de o Filho do Nilo. Significa que essa pessoa é do Egito. Então, dizer que Jesus é o Filho de Deus significa que Jesus é de Deus. Um dos maiores pontos de debate entre muçulmanos e cristãos é se Jesus também é Deus ou não. Os muçulmanos são claros na crença de que Jesus não é o próprio Deus porque Jesus era humano. Os cristãos acreditam que Deus assumiu a forma de uma sarça ardente ao se revelar a Moisés. Portanto, não é impossível que Deus assuma a forma humana para se revelar aos humanos, mas de uma maneira diferente. Outra diferença é que no Alcorão ele conta a história de como Jesus falou no berço quando era bebê. E diz-lhe então, ela, Maria, apontou para ele. Eles disseram, como podemos falar com alguém que é uma criança no berço? Ele, Jesus disse em verdade. Eu sou um escravo de Deus. Ele me deu escrituras e me fez um profeta, e isso é encontrado no Alcorão, Surata 19, versículos 29, 30. Agora, no cristianismo não existe tal história como o bebê Jesus falando ou algo assim, mas não é expressamente negado. Poderia acontecer. Tipo, é possível que isso tenha acontecido na visão do cristianismo. Na Bíblia, porém, a primeira vez que Jesus falou foi quando ele tinha 12 anos. Os muçulmanos veem o milagre de Jesus falando quando era um bebê como um sinal de que ele é um profeta especial de Deus. Mas não está listado como um dos milagres de Jesus na religião do cristianismo. Vamos dar uma olhada nas vezes em que Jesus é mencionado. Então, Jesus, chamado de Uísa em árabe, é uma das pessoas mais mencionadas em todo o Alcorão. Ele é mencionado 25 vezes pelo nome Isa, e também é mencionado na terceira pessoa 48 vezes. E também na primeira pessoa 35 vezes. Há outras menções a Jesus, mas são usados títulos e atributos como o Filho de Maria ou a Palavra de Deus. Agora, no cristianismo, na versão King James da Bíblia, o nome Jesus aparece 937 vezes. No entanto, isso não inclui outros lugares onde ele é mencionado, mas não diretamente pelo nome. Assim, dependendo da tradução, a palavra Jesus aparece entre 900 a 1300 vezes. E referências a Jesus como usar o termo o Cristo ou o Senhor, aparecem várias centenas de vezes. E também, algumas dessas palavras podem ser traduzidas como Jesus. Então, isso realmente depende apenas do tipo de tradução da Bíblia que você usa. Ok, então vamos dar uma olhada nas diferenças com a crucificação. Os muçulmanos não acreditam que Jesus foi crucificado. A tradição islâmica explica que Jesus foi realmente poupado de ser condenado à morte. No Alcorão, Surata 4, versículo 157, 159, diz-lhe para eles que estamos dizendo que de fato matamos o Messias. Jesus, o filho de Maria, o mensageiro de Allah, e eles não o mataram nem o crucificaram. Mas outro foi feito para se parecer com ele.
Para eles, e de fato, aqueles que adiam isso, estão em dúvida de que não têm conhecimento disso. Exceto o seguinte da Assunção. E eles não o mataram com certeza. Então, o tema central do cristianismo, por outro lado, é que Jesus realmente morreu por crucificação. Nos 4 evangelhos da Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas e João, todos eles detalham muito sobre a morte de Jesus na cruz. Os muçulmanos acreditam que Jesus foi um profeta que recebeu uma mensagem especial, o Engel ou o Evangelho, transmitida a todas as pessoas. E esta mensagem confirmou o que foi ensinado na Torá, e também previu a vinda do profeta Maomé. Agora, no cristianismo, Jesus também compartilha um evangelho que se destina a ser espalhado por todo o mundo e a diferença, porém, é que no cristianismo, aquele que Jesus prediz que virá depois dele, é o Espírito Santo, que é acreditar-se que também seja Deus. Não o profeta Maomé. Tudo bem, vamos falar sobre os milagres agora. Embora os muçulmanos aceitem que Jesus era um servo de Deus e também um professor, eles não acreditam que ele fosse realmente divino. O Alcorão descreve os milagres de Jesus, como curar os enfermos e ressuscitar os mortos. Mas não descreve esses milagres para ele como sendo divinos. Em vez disso, Jesus é considerado um sinal para toda a humanidade da infinita misericórdia de Deus. O cristianismo, por outro lado, descreve seus milagres, sendo ele divino, bem como um exemplo do que as pessoas podem realizar se tiverem fé total em Deus. No livro de João, 14, versículo 12, diz: "E em verdade vos digo: quem crê em mim fará as obras que tenho feito. E farão coisas ainda maiores do que estas, porque eu vou para o Pai." E essas são as palavras de Jesus de acordo com a Bíblia. Os muçulmanos não acreditam no pecado original. E se você não conhece o pecado original, a propósito, é uma crença cristã que se acredita que a natureza para o pecado, na verdade, decorre de Adão e Eva desobedecendo a Deus no início. Então agora, todo mundo que nasce, como padrão, tem essa natureza de desobedecer a Deus. Mas os muçulmanos na verdade não compartilham dessa visão, então eles não veem a necessidade de um Salvador da mesma forma que os cristãos. O cristianismo ensina que Jesus veio na forma de um ser humano para que pudesse permitir que todos os seres humanos assumissem sua natureza divina, que é a única esperança de ser salvo. O livro de 2 Pedro 1, versículo 4 diz: "E por causa de sua glória e excelência, ele nos deu grandes e preciosas promessas, para derrotar o Dajjal ou o Anticristo." E a crença cristã mais comum sobre isso é que quando Jesus retornar no fim dos tempos, todos o verão. Vai fazer barulho, todos os anjos no céu vão voltar com ele, e todos que faleceram e foram considerados justos, irão realmente ressuscitar naquele momento. E todos os que estão vivos e considerados justos se juntarão àqueles que ressuscitaram e serão apanhados no céu. E todo mundo vai para o céu. Então sim. Duas visões completamente diferentes ali. E, finalmente, o número 1. Provavelmente você ouvirá essa pergunta muito nos debates entre muçulmanos e cristãos sobre Jesus Jesus disse que ele era Deus? Bem, a crença no cristianismo é que ele de fato disse isso. Jesus diz coisas como: "Antes que Abraão existisse, eu sou o e que o eu e o Pai somos um o e que o se você me vê, você viu o Pai." Então, essas são todas declarações que você encontra na Bíblia. Agora, a crença muçulmana é que as declarações ainda não mostram claramente Jesus dizendo que ele é Deus. Portanto, o debate ainda continua. Tudo bem, pessoal, então essas foram as diferenças de Jesus nas religiões do Islã e do cristianismo. Deixe-me saber o que vocês acharam sobre qualquer coisa que eu mencionei.
E quais são algumas das suas opiniões? Fale abaixo na seção de comentários. Agora, se você gostou desse vídeo, inscreva-se e curtir para ver mais vídeos como esse.